Olá, estudante. Sou o professor Rafael Silva e hoje vamos dar continuidade à disciplina de Projeto de Vida. A gente vai ver nessa unidade sobre planejar sua carreira na área de administração. Eu trouxe hoje o convidado, que é o professor Carlos Miranda, que é formado em administração e especialista em logística, para a gente discutir um pouco sobre a carreira do profissional de administração no mercado de trabalho atual. A gente sabe que quando o profissional está exercendo essa função de administração, por ser um setor, de certa forma, com um leque muito vasto, onde eu posso atuar em diversas áreas, basicamente em todo setor que exista no mercado de trabalho, a gente sabe que o profissional ele precisa desenvolver aí a carreira dele, algumas habilidades, estabelecer algumas metas, e aí a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso agora com o professor Carlos. Então, no planejamento de carreira, professor, é essencial que o estudante ele considere a importância de estar ciente das tendências atuais dessa profissão. Então, quais são essas tendências que o senhor enxerga como relevante nesse momento atual do mercado de trabalho? Muito bom, professor. Antes de mais nada, agradecer aí ao convite, abraçar os nossos alunos aí do curso de Administração de Empresas. Então, uma pergunta muito interessante e pertinente. Então, quando o aluno, professor, ele já faz a opção para ingressar no curso de Administração de Empresa, isso já demonstra por si só que ele está conectado com essas novas tendências. O profissional de administração é um profissional que tem muita flexibilidade e mobilidade dentro das funções organizacionais. Por que é que eu digo isso? O técnico em administração de empresas, professor Rafael, então ele pode desenvolver atividades na área comercial e de marketing, na área financeira, na área de recursos humanos, na área de operações e logísticas, que é onde nós militamos. Então ele tem aí, por si só, várias funções e atividades em que ele pode desenvolver as suas habilidades e competências profissionais. Então isto já demonstra que a partir da escolha, já com a escolha do curso, já demonstra que o aluno ele está acompanhando as tendências do mercado a este cenário. Por que isso? Porque qual a organização que não necessita de um profissional de administração? Exatamente. Seja ela na área produtiva ou na área de prestação de serviços. Mas eu preciso acrescentar a uma questão, nessa perspectiva da pergunta, que mesmo que ele esteja já no ambiente organizacional ou buscando a oportunidade nas empresas, outras funções ou outras informações podem ser acrescidas a esse profissional, que vai agregar valor à sua profissão. Exemplo, as funções que necessitam, que requisitam do profissional conhecimento na área de tecnologia de informação e comunicação, é muito importante, que o profissional consiga se aperfeiçoar nessa área. Está aí a inteligência artificial. Na área comercial, com as estratégias de CRM, na área de logística, na área de produção. Portanto, se o aluno estiver atento às suas atribuições, competências e habilidades que ele vai desenvolver no curso, com o professor Rafael e os demais, ele também pode buscar outras qualificações que irão agregar valor a novas possibilidades no futuro. Assim como, professor, a gente, dentro da administração, a gente tem as sub-áreas, e aí a gente tem a sub-área do marketing, por exemplo. Perfeito. E aí no marketing a gente vai precisar trabalhar com tráfego de dados. Sim. Se eu quiser trabalhar, é uma profissão que está surgindo, o cientista de dados, o tráfego de dados, o mídia social. Isso. E aí, com a ajuda dessas inteligências artificiais, e a gente está vendo essa era, a era da Correto. informação. Então, com a ajuda dessas inteligências, vai tornar mais dinâmico e mais prático Perfeito. o desenvolvimento dessa função, Perfeito. por assim dizer. E aí, professor, a gente sabe que na gestão de carreira é fundamental que o profissional ele estabeleça algumas metas, para que essas metas sejam bem definidas, que elas sejam de maneiras mais práticas. Como é que isso pode impactar o sucesso do nosso aluno no mercado de trabalho hoje? Então, outra excelente pergunta e oportunidade também da gente falar para aquele aluno que ainda não teve a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.
seja na gestão pública ou na gestão privada, ou em organizações não governamentais. Então, a gente sempre orienta que aquele aluno que ainda não teve a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, que ele não se angustie. Não é? E por que é tão importante se estabelecer meta? Primeiro, vamos definir aqui os conceitos. O que seria a meta para o aluno? O que é uma meta para a gente? Então, a gente tem objetivos na vida. Não é? Eu quero me tornar um profissional de administração. De que forma eu vou fazer isso? Estudando. Então, isso é um objetivo. Quando eu digo que em um ano e meio, ou um ano e meio, eu quero me tornar um profissional, esta é a meta. Porque eu inseri aí um fator de grandeza, tempo. Então, a meta ela é muito importante para o profissional. Para aquele que ainda não tem a experiência profissional, ele estabelece, eu vou fazer o curso e almejo que em um ano e meio já esteja estagiando. Vê que interessante. Então, um profissional que também tem experiência, dentro da sua estratégia, dentro da sua área profissional, também estabelecer metas, sobretudo para buscar oportunidades ou novas oportunidades dentro do seu segmento profissional. Exemplo, promoções de emprego ou buscar outros nichos de mercado. Portanto, a meta é muito importante como planejamento de vida e profissional. A gente viu na aula anterior um pouco sobre gestão do tempo como sendo uma tendência, né? Uma habilidade que se busca hoje no mercado de trabalho. Correto. E a gente sabe que o planejamento é algo que a gente faz desde que a gente nasce. Isso. Inclusive do tempo. Lógico que quando a gente é pequeno é a mãe da gente, é o pai da gente lá que está gerindo o tempo da gente, né? O tempo de estudar, o tempo de brincar, Correto. O tempo para você desenvolver todas as suas atividades. E a partir do momento que a gente consegue ter esse discernimento da gestão do tempo, aí a gente começa a fazer ao nosso bem querer, digamos assim. Ótimo. Então, para o profissional, é interessante que ele consiga, assim como o senhor colocou, que ele consiga distinguir que ele tem que ter um prazo para executar. E aí a gente tem as definições de metas que eu posso definir a curto, médio ou longo prazo. Isso. Mas o importante é que esteja bem. Isso. E definido. Também destacar aqui, como o senhor bem falou, e a gente sabe que as metas são importantes, é possível que ao longo da nossa vida, algumas variáveis, né, algumas situações podem nos tirar um pouco esse planejamento, mas nada que nos preocupe. Né? Então possa ser que a gente dimensione trabalhar numa determinada função, né, e aí surja uma possibilidade ou uma chance de trabalhar em outra. Estou fugindo da minha meta? Não. Mas são variáveis que podem acontecer ao longo da vida do profissional, como acontece também na nossa vida pessoal. A gente planeja alguma coisa, estabelece uma meta, mas a vida por si só já nos mostra um outro rumo. Perfeita a sua colocação. É interessante aí pegar um gancho nessa sua colocação, que muitas vezes o profissional ele fica estagnado naquela profissão, né? Que vai ser até algo que a gente vai falar um pouco agora. Muito então, bom, como lidar com essa estagnação na carreira e o que fazer para retomar esse meu crescimento profissional? Porque muitas vezes o profissional ele exerce aquela determinada função, então aí com a experiência que a gente tem de mercado, né, a experiência que a gente tem aqui de sala de aula, a gente vê muito aí exemplos também de alunos que a pessoa ela fica direcionada apenas para aquela função que ele exerce. Entra na zona de conforto. Entra numa zona de conforto. E às vezes tem um medo e a resistência que a gente falou na unidade anterior, a resistência à mudança. O medo de mudar. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Então, como é que ele vai lidar com essa situação de estagnação e alavancar aí a sua carreira profissional? A resposta é curta e direta, estudando. Sempre estudando. Mas não necessariamente o estudo formal, aquele da sala de aula. Também é preciso continuar estudando. Está vinculado à instituição de ensino, ao nosso curso aqui no estado, do EAD. Então é muito importante isso, mas também buscar informações sobre o cenário de mercado. E aí eu visualizar se eu me sinto na condição de estagnado, ou seja, eu não tenho mais para onde crescer na minha empresa, que eu consiga também verbalizar isso. Professor, em recursos humanos hoje, o profissional que está ali lidando com o capital humano, responsável pela seleção, pelo treinamento, ele gosta muito de ouvir do colaborador de que forma o colaborador lida com esses sentimentos. Então, se eu consigo externar para o meu gestor que eu estou ali por um momento, por uma fase, mas que eu busco outras oportunidades profissionais, isso é muito sadio nas organizações. Sabe por quê? Porque se ele for um bom profissional,
Se ele de fato é aquele profissional proativo, que a gente diz no nosso jargão operacional que veste a camisa, aquela oportunidade dele sair da estagnação vai ser dada pela própria empresa. Então deixar isso muito bem claro, continuar estudando, olhar o cenário, entender que não é a empresa que vai ditar 100% da minha carreira profissional. Eu também sou gestor da minha carreira. Então é muito importante que o aluno e que o profissional esteja atento a essas observações. Esses dias eu estava conversando com um amigo e a gente entrou num debate bem parecido e bem pertinente a isso. Ele estava comentando que o filho dele se formou, é jornalista, tem uns trabalhos de freelancer, mas que não quer estudar, não quer fazer uma pós-graduação, não quer se qualificar, ou um curso de extensão, algo que vá agregando valor aí ao profissional e que ele consiga desenvolver novas habilidades e trilhar um novo caminho. Ou seja, ele ficou parado no tempo. E é muito comum a gente ver isso acontecer com os profissionais hoje em dia, porque ele acha que eu estou desenvolvendo, isso está pagando as minhas contas, correto, eu estou bem, mas vai chegar um momento em que a gente vai se incomodar com aquilo. E talvez esse momento, se eu deixar passar muito tempo, seja tarde demais para eu buscar essa melhora. Me permita trazer uma colocação, agregando ao que o senhor está falando. Da mesma forma que produtos e materiais se tornam obsoletos, a nossa carreira profissional também. Então, por isso, mais uma vez, eu reafirmo que uma das formas pelas quais você vai conseguir lidar com esse sentimento de estagnação de forma que você vai criar um impulso e sair disso é estudando. Tá? Então, as informações, a leitura de cenário, elas são importantes para isso, né? Para tentar tirar você dessa zona de conforto. E aí, para a gente finalizar, professor, qual a importância do planejamento estratégico pessoal na vida desse indivíduo, desse estudante, e como é que ele pode influenciar de maneira positiva o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal? Que a gente sabe que muitas vezes o profissional ele acaba confundindo aí e entrelaçando um e o outro, e aquilo ali vai trazendo um sentimento de desgaste. Às vezes ele desenvolve alguma doença psicológica, ansiedade, depressão, às vezes até uma estafa, que é uma doença, aquele volume de trabalho ou de coisas, porque ele não consegue gerenciar o tempo, como a gente já havia discutido. E aí, como esse profissional, ele desenvolve e alcança esses objetivos? Professor, que pergunta fantástica. Inclusive faz um link com aquela segunda pergunta que o senhor nos trouxe sobre as metas. Planejamento é tudo. Não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Então percebam quantos profissionais hoje estão comprometidos com a saúde por conta de não conseguir estabelecer um limite entre a vida pessoal e a vida profissional. E as duas se tornam tão indissociáveis que acaba gerando as síndromes que a gente tem constatado aí na área de recursos humanos. Então, o planejamento ele é muito importante. Se eu digo que é pessoal, eu vou cuidar, sobretudo, da minha vida, da minha saúde, a saúde mental. Então, até onde eu suporto? Porque, para a administração, existem algumas competências que são do profissional da administração, e uma delas é o que a gente chama de competência intrapessoal, que é quando o profissional consegue identificar até onde ele consegue ir. Então, se ele já identifica que chegou num ponto de saturação, de exaustão, de limitação, então ele vai buscar fazer uma nova estratégia. Ele recua para tentar repensar o modelo em que ele está inserido, seja por uma sobrecarga de trabalho, seja por um descuido na sua vida pessoal. Então, é muito importante planejar. Sob o ponto de vista pessoal, recai nas informações anteriores, de metas, objetivos. Não é? Então, buscar estabelecer tempo, estabelecer níveis de serviço que você consiga não trazer essa sobrecarga para a sua vida pessoal. A gente sabe que o momento de estresse ele é inevitável, ele vai surgir, mas é preciso também a gente estabelecer limites. Existe aquela conversa, né, muitas vezes, quando a gente sai, aí a gente aqui, amigo de trabalho e tal, sai, e aí para a vida pessoal, enquanto a gente está ali naquele momento de relaxamento, a gente fala de trabalho. E aí é bom a gente deixar isso bem distante ali daquele momento, porque acaba que eu fico trazendo meus problemas do trabalho para a minha vida pessoal e em algum momento aquilo pode me atrapalhar como pessoa.
e aí desenvolver Correto. alguma doença relacionada. Se eu não estou no meu ambiente de trabalho, estou no momento de lazer, no momento informal, que é muito sadio, inclusive faz parte da escola da qualidade que a gente estuda, então nada é trabalho, evite. Evite fazer comentários. A gente sabe que é inevitável que algumas situações, temas pertinentes ao trabalho, eles vão surgir, mas que aquilo não seja uma carga, não seja uma obrigação. Mas é muito importante repensar essas questões. Eu trabalho de tal hora a tal hora, depois daquele horário, Não, acabou o você se trabalho. dedica à sua família, à sua atividade física, à sua saúde. E aí a gente procura a melhora da gente aí, como a gente bem colocou na pergunta, vida pessoal, vida profissional. Isso. E eu venho fazer só aquilo ali naquele momento em que eu destinei para o trabalho. E veja como a educação à distância é importante neste caso. Porque mesmo que eu tenha tido um dia inteiro intenso de trabalho, na minha casa eu vou poder, na hora que eu quiser, entrar no ambiente virtual do aluno e assistir às aulas do professor Rafael. Em casa, tranquilo, sem precisar entrar nesse clima de exaustão ou de sobrecarga. E quando a gente está numa atividade presencial de sala de aula, a gente sabe que muitas vezes é cansativo, o cara vem direto do trabalho, você baixa o rendimento, horário para cumprir. Isso. Aí o rendimento, às vezes, cai, às vezes você está cansado, dorme na Consideravelmente. aula, perde o conteúdo, estando ali no ambiente virtual. Isso mesmo. Ele vai assistir a qualquer hora, a qualquer momento e vai ficar disponível ali Correto. para o aprendizado. Correto. Então, gostaria de agradecer aqui a participação do professor Miranda. Espero que vocês tenham gostado, os estudantes, e espero que a gente se encontre nas próximas disciplinas por aí. Obrigado e até mais.